Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no F90. Pessoal, falando sobre a vitória do Mengão ontem. O Flamengo assume a liderança do Brasileiro, é o líder, tem um jogo a menos. E o pessoal analisando ali, repercutindo nessa vitória importante ontem. Créditos aqui na descrição e ESPN Brasil. Deixa o like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Falando, vamos lá. Para, O último campeonato brasileiro que eu disputei como técnico foi 2016. Depois acompanhei, é lógico, jogos, vindo, televisão. Só que aí tu vivenciando ele, tu sentindo ele no enfrentamento é outra coisa. Por que eu estou falando isso? Até 2016 eu não vi um campeonato onde a parte de baixo está tão para cima e a parte de cima, teoricamente, está tão para baixo e ele está mais achatado. Já estava assim. Ele tirou o ano sabático do Bessado. Só que esse ano o campeonato achatou mesmo. E eu estava olhando até em questão os números, a briga pelo rebaixamento. Se a gente for olhar de uma página para outra, ali do Vasco, que está na ponta da segunda página, há uma proximidade, mas assim... Isso é um perigo. Mas... Aliás, o Vasco, estranhamente, estava ganhando todo mundo, agora começou a perder, né? Por quê? Engraçado, né? O que você acha que O aconteceu? Vasco estava mal. Aí veio a Copa América. Aí o Vasco começou a ganhar todo mundo, golear e tal. Aí acaba a Copa América, o Vasco não ganha mais. Cara, eu não sei, cara. Deve ter alguma coisa no ar, aí uma coisa mística. É mais uma insinuação de Rodrigo Bueno, né? É melhor a gente continuar o programa, Flamengo, Bom, Palmeiras, vamos lá. Botafogo. O Flamengo, mas é legal que vocês vão debater sobre isso. O Flamengo venceu e assumiu a ponta com um jogo a menos. Ô, Pedro, repita a tua tese de que o Flamengo não poupa. O Flamengo tem uma estratégia, tem um plano. Não é isso? Esqueci. Ontem eu vi o senhor no linha de passe falando de Antelote. Mas deixa eu te falar, você não falou que também. são programas diferentes? Sim, mas a sua tese é a mesma, Não, né? deixa eu explicar pro fã do esporte. A gente fala um negócio à noite, não necessariamente a gente concorda não com vamos aquele concordar negócio. na hora da Pode almoço. mudar de opinião. O Bueno já Isso é falou de verdade. tudo. Já mudou de opinião. Isso é Toma um verdade. café. Não, o que eu acho é que não tem exatamente... Aliás, eu sou contra quando a gente começa a cair muito naquele papo. Oh, fulano poupou, tá errado. Poupou o Abel no fim de semana, deliberadamente. Sim. Eu acho que ele escolheu e acho até pelo momento do Palmeiras, o Palmeiras me parece, teria que ouvir o Abel falar, o Palmeiras me parece que ele vai olhar para a Copa, até porque são perspectivas diferentes de elenco. Quando você olha para o Flamengo, que você tira um jogador e coloca o Léo Ortiz, você saca o De La Cruz, porque o Tite verbalizou, né, na entrevista, não é achismo nosso, o De La Cruz não tem condição de estar em campo hoje. Porque ele veio da batida da Copa América e tudo mais. Não tem tendão, né? Tendões, né? E o Arrascaeta, por exemplo, o Bubu gosta de falar muito de minutagem, né? O Arrascaeta teve a minutagem menor que a do De La Cruz na Copa América, então ele vai se recuperando. Eu acho que aí não é uma questão de poupar, Edu, é uma questão de você não ser até burro, com perdão da palavra. Se você está vendo que o cara está estourando, você tem uma sequência agora de 4 semanas aí pela frente, que é mata-mata para decidir sua vida nas competições, na Copa do Brasil e depois na Conmebol Libertadores, não é uma questão de, eu vou poupar, vou segurar porque eu quero ele inteiro. Não é porque se você não segurar, ele não joga. Então, é uma questão um pouco diferente. Não tem muito a ver com poupar, tem a ver com você rodar elenco. O Bueno, que é um grande especialista nosso aqui do futebol internacional. O que os principais elencos da Europa fazem com Copas e campeonatos nacionais? Depende da fase. É comum a gente ver, por exemplo, 2 times, né? Em alguns. Normal. Um goleiro para a Copa. Do goleiro da Copa. Exato, e lá é algo que se tornou cultural. Aqui, poupou. Se está poupando é porque não está dando atenção devida para o campeonato. Se está poupando, não, é uma coisa que vai acontecer. O Tite deu aquela entrevista lá no final de março, início de abril, que o Zé bate muito na tecla, pega no pé. É humanamente impossível ser com o mesmo time e chegar em 3 frentes. O que não é humanamente impossível é com o elenco que ele tem, ele brigar nas 3 frentes. Porque ele pode rodar. Ele tem qualidade para isso. Então, acho que o Flamengo está muito mais rodando. Eu não gosto de usar muito esse termo. O Bubu fala de gestão de minutos. Se tem um time que tem elenco para fazer isso... O Flamengo. E a maior prova foi quando todos os jogadores estavam disputando a Copa América, o Flamengo foi bem. E outra coisa, vai chegar num momento ali que se tiver que apertar, o Flamengo tem mais garrafa vazia para vender em termos de elenco. Eu acho que as temporadas de Botafogo e Palmeiras, elas vão ser direcionadas, obviamente, pelos resultados em mata-mata. Se você cai de um mata-mata, você vai dar um outro olhar para o Campeonato Brasileiro. Se você se mantém vivo em 2 mata-matas, você tem o Flamengo despontando e com mais elenco, você vai olhar com um pouco mais de cuidado para o Campeonato Brasileiro. E falar isso não é problema, não é demérito. O que aconteceu com o São Paulo ano passado? Claro. São Paulo olhou para a Copa e falou, aqui eu vou beliscar, aqui eu vou machucar, aqui eu tô grande, aqui eu tô vencendo os principais rivais, aqui eu tô confiante.
E aqui, inclusive, o São Paulo despachou o todo-poderoso, malvadão, o Bubu falava que era favorito, Flamengo na Copa do Brasil. Então, eu acho que essas 4 semanas agora, elas vão direcionar a temporada. Não sim, porque o clube não quer. Não porque o clube não quer um título. É porque o calendário, se você tem um elenco grande, da média, você não tem como virar e falar, eu vou correr em todas. O Flamengo tem uma situação atípica de montagem de elenco, financeiro e tudo mais. O Flamengo tem. Não é que se cobre mais ou menos, mas o Flamengo, quando saca, por exemplo, o Fabrício, coloca o Ortiz. Se saca o De La Cruz, ajusta o Gerson. Se vai sacar o Pedro porque está suspenso Luiz Araújo, vai vir com o Gabigol para jogar de fora. É muita opção, cara. Porque na verdade o Rodrigo Bueno tem essa tese, até acho que em alguns momentos exagerada, em relação ao Tite de mudança. Ele fala que não é o Tite não mudou, ele reprogramou. Não são ações, são movimentos. E aí, para alguns, a palavra poupar seria algo que o Tite não tem no vocabulário. Mas, Rodrigo Bueno, eu separei aqui uma imagem, eu quero a sua opinião. O Pedro ontem tomando um cartãozinho, que seria o terceiro. Olha lá. Aí ele cai de novo. Ele já estava para ser substituído, Aí ele falou... Tinha um narrador que falava, a bola passou, me chuta. O dele tá em mim. Não, lembra de mim, professor. Olha lá, ajeitou. Cabelo. Quem será o substituto de Pedro? E ele não joga, o Nath, contra o São Paulo. Luiz Araújo também não. Nem o Luiz, o mas do no Luiz caso Araújo do Pedro, foi absurdo, né? O Luiz Araújo acho que a gente tem que falar, inclusive. Mas tudo bem, mas o do Pedro... Mais uma vez esse árbitro fazendo lambança. Não, isso mais sim, uma, do Luiz, mais uma. Mas essa do Pedro, Bubu, não dá uma carinha. Você que é o nosso especialista, o nosso Essa queda dele ali foi quase o Bubu. Você tem DRT de ator. Isso pouca gente sabe. Você 6 meses de teatro Wolf na Maia, PUC, no Tuca. Fez um curso especial, né? Fez o Wolf Maia. Mulher, minha especialidade era mulher. Posso te chamar de artista, né? Sim, porque você não quer mais ser jornalista, então você é influenciador e artista. Influenciador. E artista. Porque o artista pode... Promotor também. Coach. Modelo. Aí vamos... Modelo. Peraí, não, vamos voltar. Eu desfilo figurino sempre. Modelo, Bubu. Vamos usar o celular do Vai, Bubu. Vai, Bubu. Hoje um profissional, ele tem que ser múltiplo, ele não pode se limitar, entendeu? Exato. Foi-se o tempo, entendeu? Então você tem que estar aberto para todo Isso tipo não de quer dizer que você é oportunidade no modelo. mercado. Promoter me pegou. Faz um pedacinho da peça que você fez, assim, olhando na câmera lá no Wolf Maia, por favor. Os 3 porquinhos. Vai lá. Ser ou não ser? Os 3 porquinhos. Eis a questão. Olha isso, aí eu chamo. Aí nós temos que reconhecer que nós estamos diante Não da... convenceu, Bubu. Tá Tá bem jogado, não tá, sabe? Mas ali, você não Isso é uma acha... peça densa, entendeu? Não, mas aí, Profundidade, tá entendeu? dando vida ao personagem. Você não acha que ali Pedro foi um ator para receber o terceiro amarelo e não jogar? Você tá insinuando que ele tá com medo de pegar o São Paulo? Não. Você falou a palavra medo. O quê? Eu falei dele... Você fala, meu Deus, eu vou pegar o São Paulo, aqui. melhor não ir. Eu É falei isso? assim, ele não pode ter tomado o cartão para não ser poupado. Assim, tô suspenso, não fui poupado. Pode ser, cara, mas na boa. Foi uma coisa tão ridícula ali, né? Ele parecia um boneco desengonçado, né? Foi um erro. Não sei se foi algo premeditado. O Tite... Você sabe que eu elogio muito o Tite, né? Sim. Fora daqui, Primeiro, boa então. tarde, Nath, aqui sempre do lado certo da história, Zé. Ela tá Pedro. muito Ele animada falou, de estar do lado dele. Dá 15 pra ver. minutos e meteu um Você gol. sabe Ela que, tá assim, muito uma das feliz. virtudes do Tite... O programa começou 2 horas. Os times do Tite são disciplinados. Você pega o Corinthians na época dele, era um time que tinha menos cartões. Assim, então, você pode até achar que não era um futebol tão vistoso, tão bonito, não sei o quê, mas os times dele normalmente são, digamos assim, polidos, educados, tem fair play e tal. Então, assim, o Mourinho, por exemplo, é um cara que faça qualquer coisa para ganhar o jogo. Então, força cartão amarelo, se precisar... Né, o Eurico Miranda fazia isso, teve final Palmeiras e Vasco, orientou o Edmundo para ser expulso para poder jogar a segunda final. Tem gente que pensa nisso. Qual que é o jogo que o cara vai tomar o cartão para forçar e tal. Isso chama-se planejamento. Planejamento, estratégia, Então, uma tática e tal. O Tite, até onde eu sei, ele não trabalha muito com isso não. Fica preocupado, olha, toma cartão aqui, força cartão aqui. Eu acho que ele não combina muito com o jeito, né? O Tite é meio... aquela coisa de ser pastor, professoral, de dar lição de ética, de moral, não sei o quê. Acho que não é muito o perfil dele ficar determinando que jogo que o cara vai tomar cartão, ou força aquilo, força isso. Mas ontem, provavelmente, foi uma ordem para ele forçar o cartão. Claro, do Pedro. Então, se foi, eu vou ficar surpreso. Assim, por exemplo, como o Bernardinho no vôlei, certa vez, orientou o time a não usar força máxima no vôlei para avançar na competição. Coisa que não é muito esportiva, né? A pergunta é a seguinte, Bubu, para você ver se foi ou não. Vamos ver se fosse uma semifinal.
Ele iria forçar o amarelo para não jogar a final? Essa pergunta é difícil, hein? Não, mas eu acho que não. Acho que, Foi acho que é até natural. compreensível. Forçou. Devem ter falado para ele, Pedro, pega um amarelinho aí para ficar de fora. Mas E isso é maior normal, participação, futebol, uma isso faz minutagem. parte. O que acontece É no natural. planejamento? Isso é natural, O pô. Palmeiras fez, acho que o Abel faz isso de vez em quando. Por exemplo, quando o jogador vai. O Zé Rafael, acho que teve um jogo que ele saiu machucado, aí ele, mesmo machucado, ele forçou o amarelo porque ele estava pendurado. Foi na cobrança de escanteio Não é? que ele ficou segurando. Ele já ia ficar fora, natural, o faz próximo parte, ele já aproveitou, já queimou a. É né? natural, já tem. É. A pergunta seria, Tite, já que né, você está tocando esse... Tite, você mandou o Pedro tomar cartão amarelo para ficar fora do... Então, ele falou, Essa seria a pergunta. Eu gostaria de ouvir a resposta do Tite, Mas pra é ver se ele vai dar natural. aqueles rodeios. Manda um áudio pra ele aí. O Pedro não é o primeiro e nem será o último. O Tite, Não, normal. Pedro vai apurar com o Tite Eu lá, se ele- acho o lance O que é do Pedro, natural, eu acho o lance do estratégia. Pedro nada perto do que foi o cartão pro Luiz Araújo. Isso é grave. Luiz Porque aí- Araújo é que aí seríssimo. Envolve, me parece, uma mentira de alguém que você pressupõe que a palavra dele vira verdade no documento, que é o juiz. E não é a primeira vez. Então isso é muito mais grave Ele pra é mim, ruim, que, esse por exemplo, árbitro, hein? o Pedro Ele é- forçou, o Pedro ele- tomou cartão. Pedro, é uma questão que vem uma sequência. E o que faz parte do jogo Flamengo também. agora, eu tinha até anotado aqui, Tinha que- o Flamengo agora tem Palmeiras e Palmeiras na Copa do Brasil, depois Bolívar e Bolívar, e nesse meio tempo tem São Paulo, Palmeiras, Botafogo, É, a Bragantino, sequência- Corinthians, Exato. Brasileiro. E botou o Pedro ali, talvez já era uma ideia do Tite segurar o Pedro pro jogo do final Claro. de semana. Então, por segurar, segura zerando o cartão dele, para não perder lá na frente em jogos mais importantes. Isso aí é um outro debate que acontece desde que o mundo é mundo, tudo bem. Agora, o do Luiz Araújo, cara. Não, Foi Luiz nada. Araújo foi Do ridículo. Luiz O Araújo. Luiz Araújo não entrou na minha cabeça. E o que Do ele Luiz colocou Araújo, na e aí você súmula? pega a súmula, reclamou, contestou. Mentira, Onde? né? E aí é um erro grave. Ele porque tentou você- justificar um erro e piorou o erro. Você vive uma Mas situação ele é de ruim, que a esse palavra, árbitro. de que a palavra é igual o guarda de trânsito. O guarda de trânsito vai te multar, você não fez nada, mas você escreveu ali, você fez. É. Entendeu? Porque pressupõe, né? A palavra dele tem valor de lei, de verdade. Então, o ato, se a palavra dele, se o relato dele tem valor quase que incontestável, de verdade, cara, você está pegando gente muito despreparada para ter valor de verdade num meio tão sério. É. E isso eu acho que é muito mais grave. Porque o peso, se jogou, se ele não se jogou. Não, Ele isso pode faz ter parte, sido, claro. pode ter um monte de coisa ali. O Luiz Araújo, o cartão foi vergonhoso. Não Vergonhoso. existe. Agora, Natália, E deveriam questionar esse árbitro. Deveriam mas questionar esse árbitro. Mas o CNM não vai fazer isso. Por exemplo, a gente vê Pelo tanto xerife- contrário, a o gente vê CNM tanto vai lá e xerife de arbitragem. ainda vai lá e vai proteger o árbitro, falar que ele está eu acho que é uma correto. briga, isso eu acho que é uma briga que o Flamengo deveria comprar. Sim. É para pegar a súmula, pegar a imagem, querer ouvir e falar, o Procuradoria, o STJD, você, cara, o que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Eu tô indo para um jogo, eu sou líder, já não vou ter meu principal centroavante, eu vou perder meu... O que é isso aqui, cara? Como é que eu admito isso aqui? O que você investe, o que gira o Campeonato Brasileiro, o que é o campeonato, você aceitar que o cara errou e não teve a decência de assumir o erro, aí inventa uma situação que não aconteceu num documento oficial, isso para mim é muito mais grave. não tem como. Isso para mim é muito mais grave. Tem que ser suspenso, Ô, Natália, o árbitro. agora- Suspenso, não é? Desculpa. Isso, tu o pode falar, suspenso não é assim, voltar a apitar na Série B. Suspenso, fora suspenso mesmo, claro. fora mesmo. 4, 5 rodadas para ele entender, porque assim, parte do... Eu tô com o Pedro nessa, em relação a... O árbitro coloca o que ele... eu vou colocar isso, pronto, acabou. E não pode ser assim. Peraí, mas não tem o Não áudio? pode ser assim. Tem o áudio, tem tem o tudo. áudio. Né? Mas você acha que vão colocar isso? Coloca. Você acha que vão colocar? Não vão colocar. Seria interessante, mas a CBF tem o interesse de que fale, não, nós somos uma entidade correta e nós vamos colocar lisura no campeonato. O áudio está aqui, ou o Flamengo pode, por favor, quero disponibilize o áudio do cartão amarelo para ver se tem alguma reclamação ou não. Se não tiver, tem que entrar com uma pena forte para o árbitro, porque ele está mentindo num documento oficial. Ele está prejudicando de forma deliberada, ou seja, eu quero justificar o meu erro prejudicando uma equipe. Verdade. E aí, não estou falando do Flamengo. Porque se ele fez contra o Flamengo, ele pode fazer contra o Corinthians, ele pode fazer contra o Palmeiras, ele pode fazer contra o Fluminense, ele pode fazer com qualquer um. Então a CBF tem que cuidar desse tipo de situação. Né? O CNM não vai fazer isso. O CNM não vai. O CNM, se bobear, o CNM vai proteger o árbitro. Pois é. Vai falar que ele está correto, que é. realmente o jogador do Flamengo o xingou, o tratou de forma errada, né? Faltou com respeito. Mas todos nós vimos nas imagens que não foi nada. Que não foi nada. O árbitro errou, ele interpretou de forma errada e aí ele vai lá e se justifica com uma mentira. Então, assim, com uma inverdade, né? Porque não é possível, não é possível. E a CBF não vai fazer nada.
E aí tem o mérito do Flamengo de ser líder, porque está jogando muito bem, usando o seu elenco, como disse aí o Tite, também falando acho do que campeonato. O Flamengo tão está bem, jogando mas bem tá jogando- individualmente. suficiente. Coletivamente não está funcionando tão bem Mas ainda, é que- como já funcionou. Fala- Tite. Então, Time do Tite. e assim, o Flamengo tem esse mérito de olhar para o banco e falar, opa, não está funcionando esse, eu tenho mais um aqui que pode ajudar, pode colaborar. É o mérito do Flamengo, e o Flamengo não é líder à toa nesse caso. Mas esse é um dos grandes... uma das grandes forças do Flamengo é justamente essa, né? Você tem um jogo que não vai, só que aí individualmente você tem caras que conseguem tirar ali as infrações de segundos jogadas interessantes. O primeiro gol do Pedro, o cruzamento do Arrascaeta é impressionante. Né? Porque ele já viu uma jogada, ele bate assim com a curva, né? A banana, Como né? diz, uma banana fala. assim, ou desgueio, né? Como diria no interior. A bola vai numa curva, né? Ela abre primeiro, depois ela faz a curva para justamente chegar no Pedro. Mas aí você tem um passe sensacional e o entendimento do centroavante. É impressionante. Aí quando você olha, aí você tem o Gerson que está jogando demais. Tá jogando demais, tá jogando demais. O pessoal tem questionado muito o Pulgar, né? Pulgar que voltou a jogar bem, ontem ele jogou bem. Eu acho que o Mas da Flamengo oscilação, jogou mas nesse Ontem pra mim ritmo, foi, hoje ontem jogou pra bem. mim foi ontem foi Gerson, e Arrascaeta Ortiz. né? eu gostei muito do Gerson ontem. Bom, e do lado Ontem, do no jogo. Flamengo, aqui no escudo, tem o do Botafogo, que está fazendo uma boa campanha e a gente Mas está o olhando... Bubu já tirou da briga. Mas eu vou falar um negócio pra eu acho que você. ainda tem. primeiro. Eu vou falar um Bubu. negócio pra você. O jogo sábado contra o Cruzeiro. Cruzeiro. O Cássio fez algumas defesas ali importantíssimas durante a partida que Não, Você acha que o definiram ali. placar não reflete o que foi o jogo? O placar não reflete o que foi o jogo, mas mesmo assim o Cruzeiro fez uma partidaça. Uma partidaça. Tinha hora que o Botafogo tentava se recompor ali defensivamente, o Cruzeiro naquele, né, de intensidade, o Botafogo perde. mesclou também o time, né? Tem Galera, é isso. Vai encerrar o vídeo por aqui. O pessoal agora vai falar mais aí do Botafogo, né? Que perdeu nessa rodada. Perdeu para o Cruzeiro, né? Foi atropelado pelo Cruzeiro. Rodada que foi perfeita para o Flamengo. O Botafogo tropeçou, Palmeiras tropeçou, Bahia também, né? Que vem chegando ali no G4, tropeçou também. E o Flamengo venceu, fez o seu papel, o dever de casa. Venceu o Atlético Goianiense por 2-0, uma vitória importante que dá a liderança, a vantagem para o Flamengo. Tem um jogo a menos, pode ampliar ainda mais a vantagem. E agora nesse segundo turno do Brasileirão, né, promete ser bem interessante essa briga pelo título, né? A gente vê ali o Flamengo na liderança, Botafogo que está fazendo uma boa campanha também, tem o Palmeiras, que na minha opinião também vai brigar pelo título, um Cruzeiro que vem chegando, fazendo boas partidas, tanto é que atropelou o Botafogo, um resultado que foi importante para o Flamengo, né? O Flamengo assumiu a liderança. E esse segundo turno aí do Brasileiro, né, que começou ontem, né, no sábado, começou o segundo turno do Brasileiro e tem tudo para ser bem interessante aí essa disputa e essa briga pelo título do Brasileirão. O Flamengo tem tudo, né, para fazer um bom segundo turno. Nesse período que teve de Copa América, se saiu muito bem, fez boas partidas e agora com o elenco todo à disposição do Tite, tem tudo para fazer bons jogos aí e quem sabe, né, ali no final da temporada, no final do ano, conquistar o título do Brasileirão. Agora vira a chave, já focando na partida contra o Palmeiras, Copa do Brasil, oitavas de final. Na quarta-feira, né, já tem essa primeira partida, onde o Flamengo vai em busca de, quem sabe, uma vitória, né, levar uma vantagem para o jogo da volta lá no Allianz. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o que você achou da vitória do Mengão ontem, a sua expectativa aí já para essa partida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Comenta aqui abaixo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve também. E obrigado a você que assistiu até o final. Valeu e até a próxima, galera.